Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos setores mais descontados na bolsa e quais são as melhores oportunidades, as ações assim que eu considero oportunidades claras e que não vão colocar vocês aí em grandes riscos. São empresas que têm um ótimo histórico, mas vamos lá, vamos direto ao ponto. A gente vai falar já do setor. O setor, pessoal, é o financeiro. Então a gente está falando aqui do setor financeiro. A gente consegue pegar o histórico de preço sobre lucro do índice Bovespa. E isso é muito bom para a gente ter uma noção, ter uma base aí do nível de desconto em que os setores estão sendo negociados. Se a gente pegar aqui a média, a gente tem aqui como média 9,37, então em média que o setor financeiro ele negocia a 9,37 vezes lucros e a gente tem o preço sobre lucro atual do setor que é 6,68 vezes. Então a gente vê aí que tem um desconto aí relativamente considerável. Se vocês pegarem aqui e avaliarem os gráficos, vocês podem ver que a gente está num patamar aqui muito interessante, então tende aí a ter uma valorização, até porque a Bolsa Brasileira, pessoal, ao decorrer dos anos, ela sempre foi aí majoritariamente composta por Petrobras, pela Vale e pelos bancos. Então, os principais bancos aí têm um grande peso no índice. E quando a gente vê os bancos aí negociando com um desconto aí desse patamar, existe aí uma grande possibilidade de vocês multiplicarem seu capital com investimentos. Então vamos trazer aqui um pouco das empresas, as principais empresas do setor, né, que não é segredo para ninguém. Então a gente vai pegar aqui Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander. A gente tem como principais bancos. Se vocês olharem aqui historicamente, a gente tem o Banco do Brasil negociando a 0,67 valor patrimonial. O Itaú sempre negocia com ágio, o BTG também pela questão aí de ter um potencial maior de crescimento, por atuar em outras vertentes, não só como um banco de varejo, tem aí a exposição bem legal no setor de investimentos e faz muita aquisição, enfim, vem fazendo um excelente trabalho, por isso negocia aí com ágio. A gente tem o Bradesco negociando a 0,97 valor patrimonial, Santander a 0,90 valor patrimonial. Hoje o BTG, até em valor de mercado, já superou o Banco do Brasil, o Bradesco, o Santander, porque se vê aí uma maior eficiência e uma maior visão de futuro para esse banco. E enxerga-se que Bradesco, Santander, Banco do Brasil, eles ainda estão meio atrasados em alguns pontos, mas não dá para a gente desconsiderar aí o tamanho dessas empresas e o poder que elas têm de mudar esse jogo, até porque a gente está falando aí de empresas que têm lucros bilionários, então assim, são lucros altíssimos. Aqui a gente tem até acesso ao valor de mercado das empresas, então o Itaú desponta o maior valor de mercado, a gente vê o BTG aí passando tranquilo aí do Bradesco, do Santander, do Banco do Brasil. Mas o ponto aqui a gente tem algumas empresas que elas acabam sendo óbvias, que negociam com desconto relevante e que existe um potencial aí bem bacana de valorização. Eu vou trazer isso aqui para vocês. Bom, vamos voltar aqui, vamos trazer um pouco de um indicador que é um indicador muito relevante para se avaliar bancos, que é o preço sobre valor patrimonial. Esse indicador, pessoal, ele tem uma grande eficiência aí na avaliação dos bancos, até porque eles têm aí um certo patrimônio que eles utilizam, que no caso faz com que a precificação ela fique mais eficiente. Então não é como empresas de tecnologia, onde esse indicador ele não faz tanto sentido. Para o setor bancário, para avaliar preço, o preço sobre valor patrimonial aqui é bem interessante. Então, aqui o que eu estou trazendo para vocês? Vamos começar falando do Banco do Brasil. Ele negocia hoje a 0,67 valor patrimonial.
A média, esse indicador médio, considerando 10 anos, é 0,76. Então, se a gente considerar a média, a gente está com um preço de R$ 21,25, a gente teria um preço teto de R$ 24,21. O Santander, ele negocia 0,94 valor patrimonial e tem um preço sobre valor patrimonial médio de 1,24. Então aqui, pessoal, a gente teria aí um preço teto de R$ 20,58 contra um preço atual de R$ 15,59. Bradesco a 0,97 patrimonial, que seria o valor atual de R$ 15,94. Considerando a média, seria R$ 16,60. E aqui a gente tem o Banrisul, que ele negocia a 0,51 valor patrimonial, a média é idêntica. Então aqui a gente tem o mesmo valor, preço atual e o preço teto. Lembrando que eu estou considerando aqui só esse indicador, o ideal é que você não avalie nenhum indicador isoladamente, até porque no cenário aqui a gente tem o Banco do Brasil numa situação mais delicada, então ele tende aí a ter alguns problemas com o crédito agro e como se trata de um setor cíclico e também o segmento agro hoje ele vem utilizando de recursos para poder não honrar seus compromissos com os bancos. E um desses recursos é a recuperação judicial, que é algo que até se questiona. Então, o Banco do Brasil aí ele tende a sofrer um pouco mais por essa questão. Aí, quando a gente fala de Santander e Bradesco, são bancos aí mais voltados para varejo, então o maior ponto aí de atenção vai se tratar aí das empresas, do crédito para empresas e também para pessoa física, mas que eles já estão mostrando uma recuperação maior do que o Banco do Brasil. O Banco do Brasil viveu alguns momentos aí melhores do que Santander e Bradesco anteriormente, só que hoje ele está numa situação mais delicada, principalmente pela questão do crédito agro. Só que aí a gente já tem o Santander e o Bradesco num ponto de virada e já melhorando os resultados, então eles tendem aí a já mostrar uma melhora mais imediata, vamos dizer assim, ali no curto prazo. O Banco do Brasil, talvez ali no médio prazo, possa entregar uma melhora. E o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que se a gente considerar esse indicador médio, a gente vê que as oportunidades elas são bem claras. Então a gente tem até um potencial elevado de valorização quando a gente considera aí o Banco Santander, principalmente um potencial aí de valorização de 32%. Só que a tendência, pessoal, é que quando aí começar a se cortar juros, começar a ter uma leve melhora na economia, que esses ativos aqui, que essas empresas, elas não negociem na média. Então isso aqui é a média. O ideal, pessoal, é que elas negociem acima da média, que elas tenham um certo ágio. Então a tendência é que esses valores aqui, eles sejam mais altos, que vocês tenham aí um potencial de ganhos maior. Eu até trago essa informação aqui do Banrisul, porque o pessoal fala sempre que é um banco muito barato, sempre muito barato, oportunidade, você vai ganhar dividendo e tal. Mas aqui, pessoal, é um banco de atuação regional, ele tem seus pontos fortes, mas a questão é que se você pegar o histórico, ele realmente, em muitos momentos, ele está descontado, ele está bem descontado. Então, eu não vejo esse banco assim como uma oportunidade absurda. Ele tem seu risco ali embutido. Seria um banco até que eu talvez poderia investir aí, se negociar abaixo disso aqui, mas eu prefiro colocar meu dinheiro nos bancos mais tradicionais, até no Banco do Brasil, principalmente aí por essa questão pontual que ele tende a sofrer ainda, mas eu acredito na virada do banco. Então seria a minha melhor opção. Agora, se você quer aí ganhar dinheiro num prazo mais curto, talvez Santander e Bradesco acabem trazendo esse retorno aí para você mais imediato e também com potencial para o longo prazo. Então fica aí uma dica de estudo de um setor que está descontado, de empresas que podem te entregar uma valorização aí de 10 até no máximo, acredito aí de 10 a 40%. Você também não vai ficar milionário com esse investimento aí, colocando pouco dinheiro, vai multiplicar por 10 vezes, são empresas grandes, mas vamos dizer assim, um lucro aí quase certo,
uma opção aí de investimento que vai te trazer um retorno razoável aí no médio e longo prazo. Geralmente aí vai te trazer um retorno acima da média, até considerando CDI, Bovespa, IPCA. Então, fica aí a dica para vocês estudarem. Bom, com relação a esse vídeo, esses são os principais pontos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final. Só reforçando, pessoal, não é recomendação de compra ou venda de ativos. E até a próxima.